Você se preocupa com a maneira, a forma com que as pessoas te tratam? Você se preocupa com o que as pessoas dizem a seu respeito? Você dá importância para aquilo que as pessoas dizem que você é ou não é capaz? Às vezes nós damos muito mais valor àquilo que as pessoas dizem a nosso respeito do que aquilo que nós mesmos consideramos que nós somos. Às vezes nós colocamos a nossa condição inferior, tanto do ponto de vista intelectual, social, econômico, a outros, e nos colocamos de uma forma subjugada diante da realidade dos outros. E às vezes esquecemos de olhar para como é que Deus nos vê. Às vezes achamos que somos incapazes quando Deus está nos capacitando. Existe a história de um homem chamado Gideão na Bíblia Sagrada, que Deus o chamou para um propósito, para um projeto de libertação do povo de Israel. E Gideão disse: olha, eu sou o menor da minha casa, a minha família é a mais pobre da tribo. Ou seja, ele se colocou numa condição de subjugamento, ele se colocou numa condição inferior a todos os outros, diante de um plano, de um propósito que Deus tinha para a vida dele. Nós encontramos às vezes as pessoas fazendo avaliações, as pessoas fazendo análises que Deus não faz. Deus não vê como o homem vê. A história de Davi é uma prova disso. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi é conhecido como um dos mais importantes reis da história da nação de Israel. Davi é um homem que até hoje é lembrado e é até respeitado na nação de Israel por aquilo que ele foi. E quando Davi foi ser ungido rei, ele foi considerado pelo próprio pai como alguém que talvez não seria capaz, talvez não teria o porte físico, talvez não teria a condição emocional e psicológica. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 16, o versículo é o versículo de número 7, o seguinte, leia comigo. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. A nossa verdadeira capacidade, ela não está na nossa condição física ou na nossa condição financeira. A nossa verdadeira capacidade está de acordo com o que temos dentro do nosso coração, com os princípios e os valores que nós guardamos dentro de nós. A Bíblia diz que Deus mandou ao profeta Samuel descer até a casa de Davi, a casa do pai de Davi, Jessé, e ali ungir um dos filhos de Jessé rei. Quando o profeta chegou e disse a Jessé o que estava para acontecer, imediatamente Jessé buscou os seus filhos mais robustos, os seus filhos mais inteligentes, os seus filhos mais bonitos, para que o profeta Samuel pudesse vê-los e talvez ungí-los. A Bíblia diz que Jessé passou diante de Samuel os seus 7 filhos, que considerava os mais robustos e os mais belos para poder se apresentar como rei. E Deus disse para o profeta: eu não olho para a aparência, eu não olho para aquilo que o homem vê, eu olho para o coração. Deus não chama os capacitados, Deus capacita quem chama. Indiferente do que você é, indiferente da sua condição, indiferente da sua aparência, se Deus tem um plano, se Deus tem um propósito na sua vida, Ele cumpre. Então, não se coloque numa condição inferior ou numa condição menor diante dos outros. Aceite o propósito da vida para o qual você está aqui e viva uma vida feliz. Seja feliz. Gordo, magro, baixo, alto, não importa. Seja feliz como você é. Tenha amor próprio. Se ame. Antes de qualquer coisa, se ame, porque Deus vai olhar para o seu coração, Deus vai olhar para o seu interior para te colocar diante dos seus sonhos e dos seus projetos. Davi era tratado como o pequeno, Davi era tratado como aquele mais importante para as tarefas mais insignificantes.
e Deus o fez rei. Pense nisso. Valorize o que você é. Se ame. Antes de qualquer outra coisa, se ame. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.